a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Estamos dando continuidade ao livro de Eclesiastes e podermos pensar sobre todos esses aspectos tão importantes da vida, a partir deste livro. Gostaria de pensar com vocês o que está em Eclesiastes capítulo 3, verso 2, que diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Esse texto é interessante porque ele nos coloca diante de duas situações muito peculiares à vida. Um é o nascimento, é o lugar da maternidade, é o lugar onde a vida nasce e você se reveste muitas vezes de esperança porque ali surgiu uma nova vida. Mas também há o tempo de morrer. Aí nos faz lembrar o cemitério, nos faz lembrar um determinado tempo, uma determinada estação ou um tempo dentre várias estações que nós vivenciamos aqui na Terra. E o texto vai nos colocar diante de algo muito interessante, é que entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, na verdade, o grande tema que nós podemos extrair daqui, um tema muito importante, é a vida. Porque entre o nascer, que vem também com suas dores, com seus sofrimentos, e o tempo de morrer, o tempo da partida, que deixa os sofrimentos para os que ficam aqui na Terra, existe o tempo da vida. E aí nós podemos perguntar para nós mesmos e procurarmos responder: o que é a vida? Certa vez foi feita essa pergunta num concílio de pastores a um candidato, uma coisa de praxe quase, mas num concílio de pastores fizeram essa pergunta a ele, foi a primeira pergunta. Perguntaram a ele o que é a vida. Esse candidato era alguém que já tinha mais de 60 anos de idade, ele trabalhava o dia todo e com muito esforço ele fez o seminário. Ele teve dificuldades de responder o que é a vida, E as pessoas, alguns começaram a criticar depois, porque ele teve dificuldade de dar resposta a essa pergunta. E aí um pastor muito experiente disse assim: meus irmãos, vocês fizeram uma pergunta muito difícil de ser respondida. O que é a vida? Nós podemos procurar responder o que é a vida por diversos aspectos. Nesse texto, eu gostaria de pensar apenas na questão do limite entre o nascer e o morrer. E que nós nos deparamos exatamente no tempo da vida com os limites que a vida nos impõe. Quantas situações muitas vezes nós reclamamos porque há limites, mas os limites são importantes. O limite em si não vai determinar que a vida vai ser ruim, mas muito pelo contrário. Há um texto do escritor Rubem Alves em que ele intitulou A Morte como Conselheira, em que ele vai trazer exatamente um texto de Eclesiastes que vai nos dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e dele venha dizer que não tem contentamento, ou seja, que chegue a morte. E ele fala da importância então da morte como um contraponto da vida. E aí nós podemos pensar que os limites em si não são ruins, mas que podemos tirar um grande proveito e aproveitar esse intervalo que é o tempo da vida, para que tenhamos então essa experiência maravilhosa do dom que Deus nos deu, que é o dom da vida, esse presente maravilhoso. A lei, por exemplo, ela também nos coloca limites, mas não é para nosso mal, é para ordenar a vida aqui na Terra, é para dar um quê de civilização para todos nós. Mas precisamos reconhecer que na vida há limites, mas que para que a vida seja bem vivida é preciso então nós reconhecermos e em si esses limites não são ruins, desde que encontremos um sentido para esses limites, desde que nós encontramos um sentido para a vida. E aí me faz lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo falou a respeito de si, quando ele disse assim: olhe, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele falou algo muito importante a respeito de si. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Eu sou o pão da vida, e quem de mim come jamais terá fome. E a água que eu der para alguém vai jorrar como fonte para a vida eterna.
você não terá sede, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades mais importantes, e Ele vai nos dar então o sentido para a vida. A vida, portanto, apesar desses limites, nós podemos encontrar nela o sentido, podemos encontrar a satisfação, porque Jesus Cristo também disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Portanto, nós podemos nos colocar diante desse tempo, seja um animal ou seja um vegetal. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí nós podemos então colocar as nossas vidas diante do Senhor, entendendo que entre o nascer e a morte, o Senhor nos dá a vida, e a vida ganha pleno sentido na presença de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E Ele veio para nos dar essa vida abundante, uma vida de satisfação na sua presença. Que essa é a minha oração para você e para mim e para todos nós. Que Deus esteja nos abençoando e nos dirigindo na continuação desta semana. Amém.